Saudações a todos, como vão? Meu nome é Marcelo Koch, é um prazer estar compartilhando com os senhores esse momento, essa interação para que possamos debater, discutir conjuntamente o direito constitucional, as matérias pertinentes ao direito constitucional que estão afetas ao interesse de vocês dentro do nosso curso. Bem, o nosso tema de hoje será pertinente aos aspectos do controle de constitucionalidade. O foco da abordagem no controle de constitucionalidade vai se ater à estrutura do controle de constitucionalidade a partir da percepção do Supremo Tribunal Federal. A partir da percepção do Supremo Tribunal Federal, nós vamos avaliar as características de classificação, assim como os principais nortes, tanto jurisprudenciais quanto normativos propriamente ditos, que vão conduzir a abordagem do Instituto. Ok? Bem, o primeiro ponto que nós devemos ter em conta é o controle de constitucionalidade no Brasil possui uma dupla fundamentação em termos de suporte. O controle de constitucionalidade baseia-se na supremacia constitucional e na proteção dos direitos fundamentais. Supremacia constitucional que permite que o controle de constitucionalidade avalie qual é a porção, qual é a dimensão de compatibilidade de uma norma para com a Constituição. É importante nós termos em conta que o controle de constitucionalidade difere do controle de legalidade. Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu estou falando da Constituição para com todos os atos normativos inferiores. Por que eu digo atos normativos? Pode haver controle de constitucionalidade, comumente há, quanto a atos que não são lei. Via de consequência, é cabível o controle de constitucionalidade, por exemplo, em relação a uma resolução da Câmara dos Deputados. É cabível o controle de constitucionalidade, por exemplo, em relação a um decreto legislativo. Não obstante, cuidado com o seguinte ponto. Suponhamos que eu tenha uma lei. Essa lei é regulada por um decreto. O decreto está indo contra a lei. Não é o caso de controle de constitucionalidade. Um decreto que vai de encontro, ou seja, choca-se com a lei, está sujeito ao controle de legalidade e não ao controle de constitucionalidade propriamente dito. Outro ponto importante que nós devemos ter em conta é controle de constitucionalidade é diferente de avaliação de recepção constitucional. A recepção constitucional diz respeito a normas anteriores à Constituição da República, que são absorvidas pela Constituição da República, recebendo pela nova Constituição um suporte de validade diversificado. Via de consequência, o controle de constitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, somente é aplicável para as normas posteriores à Constituição da República. Eu não falo em controle de constitucionalidade quando a norma é anterior à Constituição da República. Normas anteriores à Constituição da República estão sujeitas à avaliação de recepção ou não. Em outras palavras, se eu tiver uma lei lá de 1987, essa lei for contrária à Constituição da República, eu vou dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ok? Se ela não foi recepcionada, nós não estaremos falando de controle de constitucionalidade. Se não estamos falando de controle de constitucionalidade, não cabe ação direta de inconstitucionalidade e não cabe ação declaratória de constitucionalidade a respeito de normas que sejam anteriores à Constituição da República. Ok? Um outro ponto importantíssimo é qual o paradigma de desenvolvimento do controle?
o paradigma de desenvolvimento do controle, ou seja, qual é a base do parâmetro pelo qual eu avalio se há ou não inconstitucionalidade, será o bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade é formado pelas normas originárias da Constituição, mais as normas colocadas pelo Poder Constituinte derivado, e aqui um ponto importante que muita gente derrapa, somadas também aquelas normas que tenham o caráter, a força de norma constitucional, mas que não sejam normas internas à Constituição. Quais são essas normas? Nós vamos ter que a Emenda Constitucional 45 veio nos dispor que tratados e convenções de direitos humanos são absorvidas pela Constituição quando se submetem ao mesmo rito das emendas constitucionais, ou seja, aprovação em duplo turno de votação e 3/5 dos votos, com força de emenda constitucional. Via de consequência, eu vou ter que tratados e convenções internacionais aprovadas, efetivados com força de emenda constitucional vão ser parâmetro para controle de constitucionalidade. Nós vamos ter disposições que já foram aprovadas sob esse norte. Acompanhe no slide. Nós vamos ter que o texto da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com caráter de emenda constitucional, entre aspas, ou seja, possui força de emenda constitucional, está inserto dentro do bloco de constitucionalidade. Estando inserto dentro do bloco de constitucionalidade, as emendas constitucionais que venham posteriormente a ser agregadas ao nosso controle sujeitam leis também ao controle de constitucionalidade dessas emendas. Um ponto importante é: a emenda pode sujeitar uma lei ao seu controle. Mas e a emenda está sujeita a controle também? Sim. O Supremo Tribunal Federal admite controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. A título de enriquecimento, é ótimo enriquecer respostas, o Brasil é um dos poucos países do mundo que admitem controle de constitucionalidade de emenda. Para os senhores terem ideia, nos Estados Unidos não se admite controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Fizeram a emenda constitucional, isso é questão do parlamento, do poder constituinte em si, da sua forma derivada, e não do poder judiciário. Ok? Prosseguindo. Quanto à recepção constitucional, precisamos diferenciá-la da desconstitucionalização. Recepção constitucional é o fenômeno que permite que a legislação anterior à Constituição da República, da nova Constituição da República, seja por ela absorvida, ganhando novo spec, novo fundamento de validade. Ponto importante em relação à recepção. A nova Constituição revoga integralmente a Constituição anterior. Por que isso é muito importante? As normas anteriores, mesmo presentes em uma Constituição, mesmo se fossem compatíveis com a nova Constituição, se forem normas constitucionais, não geram recepção. Deixando isso de forma explícita, todas as normas da Constituição anterior são revogadas pela nova Constituição. Esse ponto de partida é importantíssimo na distinção. Porque alguns países do mundo permitem o fenômeno da desconstitucionalização. Exemplificando, suponhamos que eu tenho uma norma na Constituição de 69 que seja compatível em mérito, em seu conteúdo,
com a Constituição de 88. Vindo a Constituição de 88, para o Brasil, a norma que eu mencionei está revogada. Para outros países do mundo, essa norma vira uma lei. Olhem só que importante, fenômeno da desconstitucionalização. Uma norma que era constitucional passa a ter força de lei. Isso é admitido aqui no Brasil? Não, não é admitido. Mas principalmente em razão do concurso ao qual os senhores se predispõem, e é relevante saber que alguns países adotam a desconstitucionalização, mas ela não se confunde com a recepção. Quais são as regras da recepção? As regras da recepção estão dispostas em dois nortes principais, ambos ligados ao princípio da contemporaneidade. Segundo o princípio da contemporaneidade, uma norma pode ser recepcionada se ela for compatível, formal e materialmente com a Constituição da época. Uma norma que seja compatível, formal e materialmente com a Constituição da época vai para o segundo passo de análise de recepção, deixando isso de forma exemplificada. Se uma norma era inconstitucional perante a Constituição anterior, ela não pode ser recepcionada pela atual Constituição. Isso é muito relevante, porque o Supremo Tribunal Federal não admite recepção de normas inconstitucionais à sua época, quando de sua gênese. A segunda parte do princípio da contemporaneidade vai nos dizer o seguinte: além de ser compatível, formal e materialmente com a Constituição da época, a norma deve ser compatível materialmente com a atual Constituição. Ou seja, com a nova Constituição, a compatibilidade exigida é pura e tão somente a compatibilidade material. Isso acarreta o seguinte: não sei se vocês vão se lembrar, tinha uma propaganda Campari há um tempo atrás. Eu não gosto de Campari, não acho muito amargo, mas já tem gente que gosta. Que havia uma pessoa que chegava numa festa, ela tinha sido convidada para a festa. Entretanto, quando ela entrava na festa, gente, ela estava de branco. E aí, ela não estava com a roupa legal, ela não estava com a roupa adequada. Vinha uma moça e jogava Campari na roupa branca. A roupa branca ficava vermelha. O que aconteceu? Recepção funcional. Mudou a roupa, mas o conteúdo é o mesmo. Ou seja, na recepção, eu tenho uma alteração da forma com manutenção de conteúdo. Então, vejam o seguinte: quando nós falamos da recepção, a norma pode mudar a sua força normativa. Exemplificando, o Código Tributário Nacional veio ao mundo jurídico como uma lei ordinária. Só que com a nova Constituição, ele assumiu força constitucional de lei complementar. Ou seja, ele foi recepcionado como uma lei complementar. Ok? E vamos supor agora que uma norma não passe pelo filtro da recepção. Qual a natureza jurídica dela? Segundo o Supremo Tribunal Federal, uma norma que não tenha passado pelo filtro da recepção é uma norma revogada. Portanto, norma não recepcionada é norma revogada. Só que vem uma questão interessante. O Supremo Tribunal Federal veio analisar uma situação ligada a decurso de tempo em que se aplica uma norma que depois se percebe como não recepcionada. Para que isso fique palpável, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que criem um município inconstitucional, um município que viola a Constituição. Ok?
5 anos depois, o Supremo declara que esse município é inconstitucional. E aí, gente, quem formou lá na escola municipal daquele município, o diploma dessa pessoa vai ser inconstitucional? O curso dela vai ser inconstitucional? Tem jeito de a gente chegar para essa pessoa e falar: ó, ex-tunc, os últimos anos da sua vida não existiram. Nós vamos retroagir para apagar tudo. Tem jeito de fazer isso? Não tem. Então imaginem, se nós não podemos apagar um decurso de tempo em que a norma foi aplicada, e se a recepção somente é reconhecida como negada pelo Supremo Tribunal Federal, alguns anos depois? Esse caso foi analisado. O Supremo Tribunal Federal, orem, em 2011, veio a reconhecer que uma norma não foi recepcionada em 1988. Só um pouquinho depois, né? Só alguns anos depois. Apesar de ser mais de década depois, o Supremo se deparou com a seguinte situação: o que fazer com os atos que foram realizados naquele interstício? Em relação aos atos realizados naquele interstício, o Supremo veio e afirmou: nós vamos ter que esses atos são válidos. O Supremo pode modular os efeitos da não recepção. O Supremo faz uma modulação para dizer: olha, não foi recepcionado desde a Constituição da República, mas somente vai deixar de ser aplicado daqui para frente. Em outras palavras, o Supremo permite que durante um período venham a valer as disposições de uma norma que não houvera sido recepcionada. Quais são esses requisitos? Os requisitos são os mesmos da modulação do controle de constitucionalidade. Ou seja, requisito formal, o quórum é de 2/3. O quórum, portanto, para que o STF venha e diga: é por 2/3 que eu não vou permitir a recepção desde a data da Constituição. Em outras palavras, ele modula isso para afirmar: durante um período após a Constituição, continue a valer a norma. Ok? Qual outro instituto que exige 2/3? Por exemplo, o impeachment. O impeachment também exige 2/3. Portanto, nós vamos ter que a modulação, assim como a admissão do impeachment, assim como o julgamento de condenação, são de 2/3. Ponto importante: além do critério formal, qual é o critério de mérito, de materialidade? O Supremo afirma que, para que haja modulação, deve haver questão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Observem que não é excepcional interesse público, é excepcional interesse social. Em síntese, pode haver modulação da recepção. Avançando, vamos agora para o controle de constitucionalidade propriamente dito. Já fizemos a abordagem do controle quanto à recepção de normas. Em relação ao controle de constitucionalidade, o Supremo afirma que pode haver diversas influências no sistema pátrio, no sistema brasileiro, em relação ao controle. Eu tenho influências do sistema que diz respeito ao controle político. O controle político é efetivado por autoridades que não são do Poder Judiciário. Portanto, controle político é aquele feito pelo Poder Legislativo e pelo Presidente da República. Exemplificando para os senhores, no Brasil, como o sistema é misto, assimilou-se certa porção de controle político. Essa porção manifesta, por exemplo,
quando o presidente da República veta em razão de inconstitucionalidade. O veto por inconstitucionalidade faz parte do controle político. Não obstante, cuidado com a pegadinha. O veto por inconstitucionalidade é um veto jurídico, porque ele se baseia em uma questão jurídica, mas é um controle político, porque é dado pelo Poder Executivo. Em relação ao Poder Judiciário, quando o controle é feito pelo Poder Judiciário, nós dizemos que o controle é um controle jurisdicional. Controle jurisdicional é aquele desempenhado por órgãos do Poder Judiciário. No Brasil, nós temos um controle misto, porque agregamos o controle político ao controle jurisdicional. Mas se esse controle pode ser feito tanto pelo Supremo, quanto pelos órgãos do Poder Judiciário de primeira instância, segunda, etc., como que ele é classificado dentro da estrutura jurisdicional? Nós vamos ter duas dimensões para o controle. A primeira diz respeito ao exercício. Na primeira, os senhores vão ter que ter um cuidado enorme. Pelo seguinte, geralmente as pessoas falam de forma quase que continuada para dizer o controle é incidental difuso, como se fosse uma coisa só. E não é. Para que a gente possa distinguir muito bem o que é um controle difuso do que é um controle incidental, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Primeira pergunta. Quem faz o controle? Essa é a pergunta. Quem faz o controle? Se a minha resposta for o controle é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário. Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Juiz do Trabalho, pelo Juiz Estadual de uma comarca longínqua, pelo Juiz Federal de uma capital que o seja, se todos os órgãos do Poder Judiciário podem fazer o controle, o meu controle se denomina como controle difuso. Olha, difundido, todo mundo pode. Controle difuso. O controle difuso tem um suporte de origem no sistema norte-americano, no sistema estadunidense. O marco desse controle é o caso Marbury versus Madison, no início do século XIX, 1804. Se os senhores quiserem enriquecer a resposta dos senhores, se estiverem falando de controle, vão sustentar o seguinte: já havia, tanto no século XIX quanto no século XVIII, várias decisões de controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Só que a imensa maior parte delas era um controle de constitucionalidade entre a Constituição do Estado e a norma estadual. Olhem só que importante, então. Os Estados Unidos, mesmo antes do caso Marbury versus Madison, já possuíam controle de constitucionalidade. A diferença é que a maioria desses casos dizia respeito a situações de controle perante a Constituição do Estado. Em 1804, nós vamos ter uma mudança determinante causada por um conflito político entre a Suprema Corte e o presidente da República. O presidente da República, demandando a postura da Suprema Corte, veio encontrar nela como resposta a alegação de não influência, de não aceitação de que quaisquer atos a respeito de juízes federais, então ali nomeados, fossem decididos pela Suprema Corte. E por que não poderiam ser decididos no mérito pela Suprema Corte? Nós vamos ter que Marshall
veio afirmar que não poderiam ser decididos porque a norma é inconstitucional. Se a norma é inconstitucional, não se pode entrar no mérito. Na verdade, meus caros, eu não tenho muito tempo para dar uma distensão quanto a isso, mas foi uma estrutura estratégica e não propriamente uma abordagem jurídica. Foi uma germinação posterior para o controle de constitucionalidade. E o sistema austríaco? No sistema austríaco, o controle de constitucionalidade vai sair da estrutura formal norte-americana. Ele vai se centrar em uma corte constitucional. A influência do sistema austríaco veio de um autor muito relevante nas ciências jurídicas, que é o Hans Kelsen. O Hans Kelsen previa uma Suprema Corte, uma corte constitucional, a qual caberia o controle. Se o controle cabe apenas a um órgão, a minha pergunta, quem faz o controle, seria respondida pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Se a minha resposta é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, a resposta diz respeito ao controle concentrado, ou seja, controle difuso, todos os órgãos, controle concentrado, apenas o órgão de cúpula do Poder Judiciário. Esse ponto é muito importante para nós pelo seguinte: o nosso controle vai poder alterar-se em termos de momento de controle de constitucionalidade. Observem que antes estávamos direcionando quanto a quem faz o controle. E agora eu vou pegar o momento que esse controle é feito. E por que isso é relevante? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode haver, como regra geral, controle de constitucionalidade de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional. Nessa linha, tanto projeto quanto a PEC, como regra geral, não são normas ainda. Via de consequência, o sistema brasileiro adota a linha do controle de constitucionalidade sucessivo ou repressivo, via de consequência, após a formação da norma. Se eu estou falando que é regra geral, tem uma exceção. Tem. A exceção, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a seguinte: o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República vai dizer para os senhores: não é admitida a PEC em sua própria tramitação quando ela vá de encontro, quando ela fira as cláusulas pétreas. Via de consequência, se aquela cláusula é uma cláusula pétrea, ela não pode ser alterada nem por PEC. Tentar alterá-la por PEC é ferir o direito dos parlamentares de votarem segundo a Constituição. Há aqui um devido processo legislativo constitucional. Se fere-se o direito líquido e certo do parlamentar em não votar PEC que vá de encontro à Constituição da República em suas cláusulas pétreas, eu vou ter a possibilidade do parlamentar, e tão somente do parlamentar, ou seja, de deputados federais e do senador, impetrarem mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para evitarem a votação. O Supremo admite, portanto, a possibilidade de um controle dessas emendas constitucionais ainda no seu trâmite. Isso é excepcional. Ok? Se nós vamos ter a estrutura do controle concentrado difuso, como nós já mencionamos antes, podem esses controles se acumular? Pode haver simultaneidade entre controle difuso e controle concentrado? Em outras palavras, pode estar um juiz de primeiro grau decidindo a mesma matéria de controle de constitucionalidade que o Supremo em uma ação direta de inconstitucionalidade? Pode.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Brasil adota um modelo misto, um modelo dúplice, ou seja, ele cumula o controle difuso e concentrado. Cumulando ambos os controles, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode haver simultaneidade, concomitância entre ambos os controles, concentrado e difuso. Um ponto importante para os senhores agora é: se eu tenho um controle de funcionalidade sobre uma matriz concentrada, ou seja, ações que somente podem ser julgadas pelo Supremo, quais seriam essas ações? Essas ações, vamos pegar aqui o norte primordial, são ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade. Ninguém dessa turma vai falar direta de constitucionalidade, não, tá bom? Isso não existe. É ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ok? Segundo o Supremo Tribunal Federal, para essas ações que levam ao controle concentrado, a legitimidade está restrita às previsões constantes no artigo 103 da Constituição, que foi afetado pela emenda constitucional 45, vindo a dispor que as três ações possuem os mesmos legitimados. Só que o Supremo, meus caros, traçou diferença entre os legitimados. O Supremo fez uma distinção entre eles. Para que a gente possa entender essa distinção, é o seguinte: dois alunos de vocês estão conversando, os dois numa mesa. E aí, eu sou um cara muito curioso, Quando nós temos que dois alunos estão conversando em uma mesa e eu quero saber o que eles estão conversando, me aproximo dizendo: o que vocês estão conversando? Senhores, como são pessoas muito educadas, não vão chegar para mim e dizer: você não tem nada a ver com isso. Os senhores vão dizer: professor, você não tem pertinência temática com isso. Pertinência temática significa não tem nada a ver com o assunto. Em outras palavras, quando o Supremo diz que um legitimado precisa de pertinência temática, o Supremo está afirmando: é preciso que haja uma vinculação entre o fato, a lei, e aquilo que está sendo demandado pelo legitimado. Bem, meus caros, dando continuidade. Bem, quando nós falamos em pertinência temática, nós queremos dizer qual é o vínculo, qual a razão de ser pela qual um legitimado ajuiza uma ação. Exemplificando, vamos supor que o governador do Acre esteja sentado em sua sala vendo televisão. E ele vê na televisão que o Rio Grande do Sul aprovou uma lei tributando a maior os produtos do Paraná. O governador do Acre fica um tanto quanto indignado com essa postura do Rio Grande do Sul e entra com uma ADI contra a lei do Rio Grande do Sul que prejudica o Paraná. Ou seja, qual pergunta que nós vamos fazer para o governador do Acre? O que o senhor tem a ver com isso? Não prejudica o Acre, prejudica o Paraná. Isso é a pertinência temática. A pertinência temática, portanto, está ligada ao fato de um legitimado dever demonstrar como a norma inconstitucional o afeta. Nós vamos ter a Constituição da República silente quanto a quem precisa e quem não precisa de pertinência temática. Portanto, a questão é puramente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
Eu deixei aqui em negrito para os senhores para observarem aqueles legitimados que o Supremo visualiza como legitimados que se existe pertinência temática e aqueles que não precisam. Qual que é o macete para os senhores pegarem isso? É só nós imaginarmos aqueles que têm uma qualidade, uma possibilidade de serem restringidos em seu interesse. Vamos lá. O presidente da República. O presidente da República é o presidente do Brasil inteiro. Se ele é o do Brasil inteiro, eu não posso falar em pertinência temática para o presidente da República. Da mesma forma, o Senado Federal é o Senado Federal do Brasil inteiro, tal como a Câmara dos Deputados. Se ambos são do Brasil inteiro, a pertinência temática não é aplicável aos três primeiros. Mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Elas são de Minas, elas são do Distrito Federal. Se elas são de Minas, se elas são do Distrito Federal, elas são restritas territorialmente no Brasil em âmbito de interesse. Via de consequência, devem demonstrar pertinência temática. Da mesma forma, se eu aplico um raciocínio para as mesas da Assembleia, da Câmara Distrital, eu aplico também para o governador de São Paulo. O governador de São Paulo tem um interesse restrito a São Paulo. Se a norma não afeta o Estado de São Paulo, por que ele ajuizaria? Mas, seguindo, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal e também do estadual, se a gente considera em termos de ajuizamento de ADIs, é o único do Ministério Público que pode ajuizar a ação. Portanto, ele diz respeito a uma atuação nacional. Ele é um legitimado universal. Ele não precisa de pertinência temática. Ponto importante também, Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB também é de uma instituição federal, de toda a República. Não precisa de pertinência temática, tal qual os partidos políticos. Os partidos políticos hoje no Brasil são partidos políticos nacionais. Não é como na Primeira República, que os senhores estão estudando, e aí vinculando o direito constitucional com a estrutura de história, que nós tínhamos partidos que eram partidos estaduais, não é? Por exemplo, o Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado aqui. Apesar da entidade de classe ser de âmbito nacional, ela é de uma classe específica, ela não é de todo mundo. Se ela é de uma classe específica, se ela não é de todo mundo, ela não tem legitimidade universal. Ela deve demonstrar como a norma afeta a classe, os indivíduos que são associados, que são vinculados a essa entidade. Ok? Dando sequência. Nós vamos ter que não é possível uma norma infraconstitucional ampliar o número de legitimados. Por que isso é importante? Qual a pegadinha que vai vir para os senhores? A súmula vinculante permite que outros legitimados sejam admitidos. Já para a ADI, não. Geralmente vão tentar confundi-los com a súmula vinculante quando falarem de ADI. Se vier uma lei ampliando os legitimados da ADI, essa lei será inconstitucional. Ok? Via de consequência, a pertinência temática está afeta à legitimidade. Ela deve ser demonstrada para que o Supremo Tribunal Federal conheça, para que ele aprecie a ação direta de inconstitucionalidade. Para vocês terem ideia do que isso quer dizer, da relevância disso, se o Estado do Ceará faz uma lei dizendo aqui no Ceará tem pena de morte, e o governador do Mato Grosso ajuiza uma ADI contra essa lei do Ceará, essa lei não vai ser apreciada pelo Supremo. O Supremo vai extinguir a ação por ausência de pertinência temática. Ok? Seguindo. E aí os senhores me dizem, mas quem é o réu da ação direta de inconstitucionalidade?
Quem é o réu quando nós vamos ter uma estrutura de controle de constitucionalidade em controle concentrado em uma ação julgada pelo STF? Entre aspas, meus caros, o réu é a norma. É a norma que vai ser julgada como violando ou não a Constituição. Dentro desse suporte, se o réu, entre aspas, é a norma, quem vai defender a norma? Quem vai defender a norma, segundo também a Constituição da República, é o Advogado-Geral da União. Cabe ao Advogado-Geral da União defender a norma. É uma incumbência do Advogado-Geral da União. É como se o defensor público da norma. Cuidado com a pegadinha agora. Vamos supor uma ADI contra uma lei estadual. Quem faz a defesa? O Advogado-Geral da União. Porque ele é o defensor. Ele tem como munus constitucional a defesa dessa norma. Professor, então é sempre função dele defender a norma? Ele pode, em alguma situação, não defender a norma? Pode, em duas situações. Segundo o Supremo, são situações que legitimam a não defesa da norma. Situação 1. Pode não haver defesa da norma se houver pronunciamento anterior do Supremo pela inconstitucionalidade de uma outra lei idêntica ou congênere. Exemplificando, o Supremo diz que a lei tal da Bahia é inconstitucional. O Maranhão faz uma lei igualzinha, só mudou o nome. O conteúdo é o mesmo. Pode haver declaração de inconstitucionalidade sem que o AGU faça defesa? Pode. O AGU vai vir e vai dizer, na ótica do Supremo Tribunal Federal, já houve pronúncia de inconstitucionalidade dessa norma a tal tempo. Ok? Segunda situação, situação 2. Na segunda situação, nós vamos ter a possibilidade de não defesa em caso de enfático conflito com a União, ou seja, o advogado-geral da União é chamado para defender uma norma que viole a própria União. Ok? Olha só, é um conflito extremo, É como, sei lá, é como se o advogado-geral da União estivesse naquela situação do indivíduo que é chamado para ser padrinho de casamento da ex-mulher, tá? Não combina muito, né? E nessa situação, nós vamos ter que o advogado-geral da União também pode deixar de defender a norma. Significa isso, professor, que ou o Estado ou outros não podem comparecer à ação? Podem, eles podem comparecer e podem se manifestar, mas eles não vão atuar como réus em sentido material. Eles vão atuar como requeridos, como parte em sentido processual, segundo o Supremo Tribunal Federal. E o porquê disso? Porque essa estrutura de parte em sentido processual está ligada a algo que nós vamos ver daqui a instantes, que se denomina processo objetivo. Se o advogado-geral da União atua em defesa do ato, os senhores poderiam me perguntar, e se for uma ação direta de inconstitucionalidade em virtude de um ato omissivo, ou seja, uma ADI por omissão, quem defende a norma? Bem, meus caros, nessa situação eu não tenho norma. Se eu não tenho norma, não vai haver defesa. Não vai haver defesa pelo AGU. Os órgãos envolvidos se manifestam, mas não há figura do advogado-geral da União enquanto custos legis de defesa, enquanto munus público de defesa da norma. Ok? Nesta sequência, vamos abordar o que é um processo subjetivo e um processo objetivo. O processo objetivo, que é o processo da lei, diz respeito a um processo que considere a defesa da Constituição. Eu não estou discutindo os direitos de A, de B ou de C. Eu estou discutindo a tutela da Constituição.
para que isso fique claro para vocês. Eu sou representante de um partido político e entro com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um imposto novo. O imposto novo está previsto para arrecadar R$ 1 bilhão. E a minha ação é julgada procedente, ou seja, o imposto é inconstitucional. Quanto que eu vou ganhar de honorários? Nada. Por que nada? Porque eu não estou atuando defendendo o meu direito, o direito do partido político. O processo é um processo objetivo. Esse processo é diferente de uma ação de mandado de segurança, por exemplo. Em um mandado de segurança eu tenho um processo subjetivo. É por isso que o Supremo Tribunal Federal afirma que no processo da ADI, no processo que tem um caráter de processo objetivo, o controle é abstrato e eu vou ter a defesa das normas ou o ataque das normas em face da Constituição da República. E se o processo é objetivo, se eu não tenho direitos de A, B ou C considerados em concreto, mas apenas em abstrato, vamos supor que uma norma vem em 1990 ou em 1989, posterior à Constituição. Passadas quase 3 décadas, suponhamos, alguém diga, essa norma é inconstitucional. Pode haver controle de constitucionalidade? Pode. Por quê que pode? Porque a ADI, sendo processo objetivo, não está sujeita a prazo de decadência ou a prazo de prescrição. Em outras palavras, pode passar 10, 20, 30 anos, que é cabível a ADI. Pode passar esse tempo sem que seja palpável a quem quer que seja alegar prescrição ou decadência. Eu não estou discutindo o direito de alguém, eu estou discutindo a proteção da Constituição. Lembrem-se do primeiro slide, estou discutindo a supremacia constitucional. Bem, dentro desse suporte, nós vamos ter, se eu digo que é cabível a ADI e ADC, por exemplo, no controle de constitucionalidade, o que diferencia a ADI da ADC? Aí alguém vai falar que uma diz que é inconstitucional e outra que diz que é constitucional. É verdade. Entretanto, o fator de distinção fundamental é o seguinte: deve haver uma relevância de controvérsia judicial para a ADC. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, meus caros, que eu chegue em casa um dia de noite e diga o seguinte: olha, minha esposa amada, eu não fui tomar cerveja com os meus amigos. Eu não fui. Ela não perguntou nada. E eu chego dizendo: olha, eu não fui lá. Ok? Eu não fui. O que vocês achariam disso? O que ela acharia disso? Poxa, esse cara deve ter alguma coisa que ele fez. Se ele começa dizendo que não fez algo que eu nem perguntei, se ele está dizendo que não foi, eu nem perguntei, tem algum problema aí. É algo semelhante com a ação declaratória de constitucionalidade. Para que alguém quer declarar a constitucionalidade de uma norma? Porque existem controvérsias se essa norma é constitucional ou não. São relevantes controvérsias judiciais, segundo o Supremo Tribunal Federal. Essa é a principal distinção. Há outras, mas essa é a principal. A partir desse suporte, o Supremo Tribunal Federal veio e disse: ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade são ações dúplices. Em outras palavras, a ação declaratória de constitucionalidade julgada improcedente declara a inconstitucionalidade. Certo? A ação declaratória de constitucionalidade julgada improcedente declara a inconstitucionalidade. E a ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente, a ADC julgada procedente, declara a constitucionalidade. Observem que, independentemente
Se for julgada procedente e improcedente, eu vou ter manifestação sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A mesma coisa para a ADI. Se uma ADI é julgada improcedente, eu declaro a constitucionalidade. Se a ADI é julgada procedente, eu declaro a inconstitucionalidade. Independentemente de um lado ou de outro, eu vou ter a declaração. Por isso que são ações dúplices. Ok? Há acórdão do Supremo que diz que são a mesma ação, por exemplo, com sinais trocados. Interessante, né? Seguindo, já estamos indo para o final, nós vamos ter uma previsão interessantíssima em relação ao controle de normas que não sejam da União. Pode haver controle de constitucionalidade no controle concentrado, ou seja, pelo Supremo, de norma municipal? Pode. Só que nessa situação, o controle somente pode ser feito por ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tanto a ADI quanto a ADC não protegem a Constituição em face de norma municipal. Elas não são cabíveis. Se uma norma municipal estiver ferindo a Constituição da República, a ação a ser ajuizada é ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, falei das normas da União, falei das normas municipais, aí os senhores chegam e me dizem: bem, professor, mas e se a norma for uma norma do Distrito Federal? Muito legal. Se a norma for do Distrito Federal, os senhores vão ter que se lembrar que o Distrito Federal cumula competências estaduais e municipais. E aí eu coloco para vocês o seguinte: o Supremo Tribunal Federal admite uma ADI contra a lei que gere o IPVA no Distrito Federal. E não admite uma ADI contra a lei que faz a previsão do IPTU no Distrito Federal. Por quê? Porque o IPTU vem como tributo municipal e não cabe ADI em face de norma municipal. Via de consequência, não cabe ADI de norma do Distrito Federal que atue em competência municipal. Agora, se o Distrito Federal estiver atuando em uma matéria de competência estadual, caberá a ADI. Interessante, né? Agora, e a ADC cabe em face de norma do Distrito Federal? Não, não vai caber. A ADC somente pode ser utilizada em relação a normas federais. Nem norma estadual, nem norma distrital e muito menos norma municipal pode ser objeto de ADC. Ok? Bem, meus caros, agradeço aos senhores por esse primeiro encontro, ok? Me coloco à disposição dos senhores para os nossos aprofundamentos e nossas abordagens a respeito do tema, ok? Havendo eventuais dúvidas, podem entrar em contato, estamos à disposição. Grandes estudos e grandes conquistas aos senhores. Obrigado. Até lá. Professor Marcelo, obrigada pela aula fantástica, viu? Eu tenho certeza que os alunos vão adorar. E o controle de constitucionalidade, ele pode sim ser um objeto de questionamento, é um dos melhores temas aí para a terceira fase, né, para ser explorado. Não é uma coisa fácil e você tornou aí, por meio, né, da sua explanação, algo bem palatável para que eles possam desenvolver uma redação. Por isso que é bastante interessante que vocês façam esse exercício, matriculem-se na disciplina, porque é muito desagradável você chegar lá e ter uma surpresa de uma questão inteira que você não sabe responder, né? Imagina 30 pontos numa prova disputadíssima, igual em Rio Branco, que você fica fora por 1 ou 2 pontos. Então, assim, eu tenho certeza que o professor Marcelo depois vai colocar o cronograma dele no site, com os temas que ele escolheu, que ele acha que podem ser objeto. Novamente lembrando, ninguém aqui tem bola de cristal, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, né? Aliás, se a gente tivesse poder de adivinho, jogava na Mega Sena. O professor aí, com a experiência dele, ele é muito aprofundado na área, ele, além disso, também já trabalhou com questões do CESP,
né, como examinador, então ele conhece bem o que pode ser perguntado, né? E o mais interessante de tudo é você ir para a prova tranquilo, seguro de que você fez a sua parte, que você fez o seu trabalho, tá bom? Vamos encerrar aqui, professor. Obrigada, viu? Obrigado, Boa noite. obrigado.